versículo 26 até o 38, eu vou ler a passagem que está então em Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. A palavra do Senhor diz assim: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que se dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ó Deus, ajuda neste momento, Senhor, em que nós estaremos diante da tua palavra, que tu prepare corações, que teu Espírito Santo, Senhor, prepare o nosso coração para receber a tua palavra maravilhosa, que seja a palavra tua, que tu use o teu servo, Senhor, para falar a tua vontade, as tuas verdades, que seja o teu nome a ser glorificado esta noite através da proclamação da tua palavra, e que tu edifique nossas vidas, que tu transforme vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós oramos, amém. Bom, como nós falamos, um milagre em que Jesus, ele não está aqui na narrativa participando ativamente, mas trata-se sim de um milagre, algo que nunca aconteceu, nunca havia acontecido, nunca acontecerá novamente, porque trata-se, como nós falamos, da encarnação do Verbo, da encarnação do Cristo. E nós sabemos, meus amados irmãos, nós sempre neste período de Natal, é período de reflexão para nós, porque nós sabemos como esta festa, a festa de Natal, tem sido desvirtuada, tem sido mudado o seu sentido nos nossos dias. Muitos não têm a ideia do que é verdadeiramente o Natal. A gente percebe essa festa sendo comemorada das mais variadas formas possíveis, mas não se tem ideia do seu verdadeiro sentido. Muita gente não sabe o que esta festa verdadeiramente significa, o que o Natal verdadeiramente significa. E aqui no texto nós lemos, e na verdade voltando um pouco mais, Lucas, ao fazer a introdução aqui do evangelho que ele está narrando, ele escrevendo a Teófilo, que é o seu primeiro destinatário, especificamente nos versículos 3 e 4, ele diz ali que ele mesmo fez uma investigação de tudo
de tudo que aconteceu ali, ele fez essa investigação de forma cuidadosa. Ele fez uma investigação desde o começo, e ele diz que ele decidiu escrever um relato ordenado para que Teófilo ali tivesse a certeza das coisas que foram ensinadas. Então, o objetivo de Lucas ao primeiro destinatário, que era Teófilo, era trazer ou preparar um relato ordenado desde a origem, para que Teófilo tivesse a certeza do que os fatos que ele ia narrar, de fato, haviam acontecido, para que ele tivesse a plena certeza que tudo ali era verdade, e tudo desde a sua origem. E nós temos então, nesta passagem que nós acabamos de ler, um anúncio de um acontecimento extraordinário, inigualável e plenamente verdadeiro, que é o milagre da encarnação do Senhor Jesus Cristo. E então, se Lucas escreveu para Teófilo com este propósito de mostrar que era verdade, de trazer um relato ordenado, depois de uma investigação cuidadosa, também esse texto tem que vir ao nosso coração com este propósito de nós entendermos que este acontecimento extraordinário, esse acontecimento inigualável, ele é um acontecimento plenamente verdadeiro, ou seja, que o Senhor Jesus Cristo, ele se encarnou, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que este Verbo, ele veio se encarnar com um propósito que era morrer para pagar os nossos pecados. Lucas aqui, ele narra então este acontecimento em que o anjo aparece para Maria, para anunciar a concepção e o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos aqui compreender, através desta narrativa, o significado real do que é o Natal, o significado das palavras de João, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e quando ele diz no versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Através dessa narrativa, nós temos esta plena consciência de saber que é verdade este relato, que Cristo desceu da glória, se encarnou, se humilhou e deu a sua vida para pagar os nossos pecados. E nós queremos aqui trazer em 3 partes o que esse texto aqui narra para nós. O que Lucas, depois de uma acurada investigação, de uma investigação minuciosa, ele traz para nós. Quem sabe Lucas ouviu da própria Maria este relato, e eu quero dividir aqui em 3 partes. A primeira delas está do versículo 26 ao versículo 30, que é o anjo Gabriel aparece para Maria. O versículo 26 diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Aqui está destacado o modo humilde como o Criador, o dono do universo, veio ao mundo. O texto diz aí no versículo 26, que 6 meses depois de aparecer a Zacarias e anunciar o nascimento de João Batista, o anjo Gabriel visita Maria em uma cidade chamada Nazaré, uma pequena aldeia da Galileia, e o texto diz que Maria estava ali e recebe a visita deste anjo. Maria era uma jovem camponesa, uma jovem humilde, e ela tinha um casamento contratado com José. Esse casamento ainda não havia sido consumado. José era um carpinteiro também, ali descendente de Davi e também de Nazaré. O anjo vai ali até Maria
e anuncia então que o Filho de Deus haveria de nascer, e haveria de nascer através dela. E algo aqui nos chama a atenção. Como é que se dará isso? Gabriel responde que a concepção não será de forma natural. Esta concepção será uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E Maria expressa ali a sua aceitação à vontade divina. E o que nós entendemos aqui, meus irmãos, é que finalmente havia chegado o grande dia, o grande momento em que todas as gerações estavam esperando, o momento em que o Messias iria surgir em cena. Gabriel recebe uma ordem de Deus de comunicar, de anunciar a sua chegada. E isto aconteceria através de uma concepção, através de um nascimento, o nascimento de uma criança, algo sobrenatural e algo que jamais havia acontecido. Esta é a concretização da profecia em que Deus haveria de mandar o Messias prometido. No ventre de uma virgem, a encarnação iria acontecer no ventre de uma virgem. O Salvador do mundo viria, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos sobre dois pontos interessantes que vários autores destacam e que eu quero destacar aqui esta noite. A primeira delas é a forma humilde. Na verdade, os dois pontos estão inseridos nesta forma humilde em que o Salvador do mundo, ele viria habitar entre nós. Percebam que este Salvador, este dono do mundo, o Messias, ele não iria morar na capital do Império Romano, ele não iria morar em Roma, ele não ia morar em Jerusalém, porque Deus escolheu uma mulher que morava em Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia. Nazaré era uma cidade que os moradores desdenhavam dela. O povo de Judá desprezava os judeus da Galileia. A outra coisa interessante dentro desse contexto de humildade é que o ventre que iria guardar o dono do mundo não era o ventre de uma princesa, mas de uma jovem comprometida com um carpinteiro daquela aldeia. Deus escolheu Maria, que ocupava uma posição social humilde. Deus, em sua graça, escolheu uma jovem de Nazaré para ser a mãe do Messias prometido. Irmãos, contrariando o que as igrejas triunfalistas costumam falar, é interessante como Jesus Cristo sempre está inserido num contexto de humildade. Como diz um certo autor, Jesus sempre está pedindo emprestado, o dono do mundo pedindo emprestado, não tinha um lugar para nascer, nasceu numa manjedoura, pediu um barco para servir de púlpito, pediu emprestado até mesmo um túmulo, ou tiveram que lhe emprestar um túmulo. E é esse o contexto em que o Salvador do mundo aparece diante de nós, em que ele se encarna. O versículo 27 diz que ele nasceria de uma virgem, desposada com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Como nós falamos, Maria não era casada ainda com José. Ela tinha um compromisso de casamento que era mais sério do que os noivados dos nossos dias. Esse compromisso era tão sério que, para desmanchá-lo, precisava do divórcio. E é esta mulher simples, de uma cidade simples, que Deus chama para ser aquela cujo ventre geraria o Filho de Deus. E dos versículos 28 a 30, o que nós vemos aqui é que
o anjo vai falar justamente desta grande bênção de ser aquela cujo ventre o Messias seria gerado. O versículo 28, Gabriel declara: alegra-te, muito favorecida. O anjo está dizendo aqui, não está dizendo aqui, que Maria estava cheia de graça e que esta graça ela poderia dar a quem ela quisesse. Gabriel não estava dizendo que Maria seria a fonte da graça. Ele está dizendo que o favor de Deus achou aquela mulher. O verdadeiro sentido aqui é que ela foi alvo da graça de Deus. Ela era o recipiente da graça de Deus e não a fonte da graça de Deus. E no versículo 29 diz que ela ficou assustada. O versículo 29 diz aí: ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ela teve um certo pavor ali, momentâneo. E isso é natural, irmãos, porque ela estava diante de um ser forte, de um ser radiante, de um ser sem pecado. Ela não compreendeu a princípio. E no versículo 30, o anjo diz novamente que ela achou graça diante de Deus. Ela seria abençoada profundamente, porque ela foi escolhida dentre todas as mulheres para receber a bênção de gerar o Messias, a bênção de gerar o Filho do Altíssimo, o Deus encarnado, o Deus conosco, o Filho de Deus. Que bênção é ou foi para Maria? Imagina uma mulher já se alegra, né, com o seu filho no seu ventre. Imagine uma mulher sendo aquela que geraria o Filho de Deus, o Deus conosco, por séculos e séculos aguardando, e aquela mulher foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Aqui está o anúncio da grande profecia da encarnação do Filho de Deus. Nós já lemos aqui esta noite, Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. 700 anos antes, Isaías profetiza que um menino nasceria de uma virgem, demonstrando que Deus estava conosco. Esse menino é o cumprimento da profecia do Emanuel, narrada por Isaías. Aqui está, irmãos, a mensagem do Natal. Deus se compadece de nós. Deus envia o seu Filho para se encarnar, para se humilhar e para morrer para nos dar vida. Foi um homem como nosso representante que trouxe o pecado à humanidade. E precisaria ser um homem para pagar os nossos pecados, como nosso representante pagar o nosso pecado. Mas não podia ser um homem qualquer. Tinha que ser o Deus conosco. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio de forma humilde, ele veio no ventre de uma jovem humilde, de uma aldeia humilde e deitado numa manjedoura. O herdeiro de todas as coisas, ele não somente assumiu uma forma humana, mas ele fez isso de forma humilhante, como um homem pobre, desprezado, como diz a palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, embora sendo Deus, ele não considerou que eu ser igual a Deus, era algo que ele devia apegar-se, mas diz lá que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou, ele a si mesmo se entregou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É esse o Cristo que nós anunciamos, esta é a mensagem do Natal, o Cristo que veio dos céus, o Deus que veio dos céus, para se encarnar, para sofrer
e para morrer pagando os nossos pecados. Mas a segunda parte aqui desta mensagem tem as declarações acerca do Cristo que haveria de nascer. O anjo não só comunica a Maria que ela geraria o Filho de Deus, mas ele faz declarações acerca de quem é o Cristo que haveria de nascer. Dos versículos 31 ao versículo 32. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu quero destacar aqui, dividir esses versículos em 3 partes. O que o anjo fala sobre o Cristo. Primeiro, ele diz que Maria teria um filho, e ele seria Jesus. Como nós falamos, Isaías profetizou isso. Maria, a virgem, está para conceber um filho. O Senhor Jesus Cristo haveria de nascer. E o Evangelho de Mateus, conforme foi lido aqui na leitura devocional, diz por que ele se chamaria Jesus. É porque ele iria salvar o seu povo dos pecados dele. E isso a gente vê em outras partes das Escrituras Sagradas. Nós lemos em Lucas, mais na frente, capítulo 19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós lemos em Romanos 5:1 que nós somos justificados mediante a fé e nós temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Apocalipse 1:5 que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Maria geraria não qualquer um, ele geraria o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas o anjo diz também que este filho, ele seria verdadeiramente grande e filho do Altíssimo. Nós lemos também várias passagens sobre esta grandeza de Cristo. Isaías 6:3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4:8, e os 4 seres viventes, diz lá que eles não tinham descanso, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Não era qualquer um que iria nascer. Era o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tem um texto em Lucas, um pouco mais na frente aqui no capítulo 4, dos versículos 16 ao versículo 20. Jesus Cristo está numa sinagoga e entregam o livro do profeta Isaías, o rolo do livro do profeta Isaías. E Jesus Cristo lê a passagem que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 21, Jesus Cristo termina de ler esta passagem, e ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que ele está dizendo é o que o anjo está comunicando a Maria, que a criança que haveria de nascer não era qualquer um, ele seria grande, ele seria filho do Altíssimo, ele teria tanto na sua pessoa a humanidade como a divindade. Como filho de Maria, ele seria humano. Como filho do Altíssimo, ele seria filho de Deus, que é um mistério para nós, mas é declarado isso, e é nisso que nós cremos, que o Filho de Deus, ele se tornaria carne, seria concebido e nasceria de uma virgem. A divindade e a humanidade estariam ali presentes nele, unidas de forma inseparável.
no Filho de Deus. Mas o anjo, ele faz uma outra declaração sobre esse menino que haveria de nascer. Nos versículos, final do versículo 32 e do versículo 33, o anjo diz que o Senhor Deus daria a Jesus o trono de Davi, seu pai, e o seu reinado não teria fim. Quem estudou aqui ano passado sobre os reis, quando nós estudamos sobre Davi, nós lemos ali sobre a aliança que Deus fez com Davi, e no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, Deus diz para Davi o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e o estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E nós aprendemos aqui que esta profecia, ela se cumpriu de forma imediata em Salomão, mas ela se cumpriu também no futuro distante em Jesus Cristo, porque Salomão não reinou para sempre, e o que a profecia está dizendo aqui é que de Davi viria um descendente que iria reinar eternamente, e esta profecia se cumpriu e se cumpre no Senhor Jesus Cristo, porque o seu reinado não tem fim. Jesus Cristo é sim descendente de Davi, Jesus é herdeiro do trono de Davi, o Messias seria da linhagem de Davi, e isso se cumpre sim em Jesus Cristo. Há quem diga que somente José era descendente de Davi e não Maria, mas se você olhar o relato aí, por exemplo, do versículo 32, o próprio anjo diz que Jesus é sim descendente de Davi. Olha o que ele diz aí no versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Então é o próprio anjo que está dizendo que Jesus Cristo é sim descendente de Davi, cujo reinado não terá fim, e não se trata apenas de um reinado terreno ou um reinado político, mas é um reinado de graça, um reinado de verdade, que opera no coração de todo aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Resumindo, irmãos, o filho de Maria seria Jesus, que significa o Senhor salva. Ele seria grande, um título que geralmente é dado apenas para o próprio Deus. Ele seria herdeiro do trono de Davi, e se você prestar atenção, até personagens das Escrituras mostram isso, dos evangelhos, o cego lá de Jericó: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o anjo diz também que o reinado deste menino, ele não teria fim. Essa também é a mensagem do Natal. O nascimento do Rei dos Reis. O nascimento daquele que reinará para sempre. Como disse um autor, o mundo, ele não tem ideia da pessoa e da obra do aniversariante. Por isso, comemora-se de tantas formas e esquece quem é o aniversariante, quem é que nós estamos celebrando. E a terceira parte fala exatamente do milagre propriamente dito. Fala da concepção sobrenatural, a partir do versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer
será chamado filho de Deus. Aqui é narrado como iria acontecer a concepção. E é narrado também a resposta confiante de Maria. No versículo 34, Maria diz: como será isso? Quando o anjo apareceu a Zacarias, Zacarias ele faz uma pergunta também, ele diz: como posso ter certeza disso? É diferente da pergunta de Maria. A pergunta de Zacarias é como se ele estivesse dizendo: eu não posso acreditar nisso. Maria não, Maria fica, claro, perplexa, confusa, quem sabe, mas ela creu no que iria acontecer. A questão dela não era duvidar do que o anjo estava dizendo. O que ela queria saber era como iria acontecer, sem a assistência de um agente humano. Ela diz: eu não tenho relações com homem algum. Como seria possível isso? Que meios seriam usados para que isso acontecesse? E no versículo 35, o anjo afirma que a concepção de Maria viria de uma ação divina, não de uma ação humana. Ele diz que iria descer sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo iria envolvê-la com a sua sombra. O significado é que o próprio Espírito Santo produziria aquela maravilha, aquele milagre no ventre de Maria, ao exercer o seu poder sobre ela. O anjo aqui deixa claro que a concepção de Maria seria resultado da ação divina e não da ação humana. Ele diz que a sombra do Espírito iria repousar sobre ela, não apenas protegendo, mas criando. Iria produzir a concepção no ventre de Maria. E aquele ente que haveria de nascer, ele seria santo, ele não teria uma natureza humana pecaminosa. Jesus Cristo não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado, nele não existe pecado. O anjo não só operou a concepção em Maria, mas protegeu de tal forma que aquele ente que nasceu foi um ente santo. O versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que se diziam ser estéril. Eu acredito que o anjo, para dar forças a Maria, ele cita o exemplo de Isabel, que já tinha a idade avançada, mas que nela também foi operado ali um certo milagre, sim, por causa da sua idade que já era avançada. Porém, o caso de Maria era um caso único. A concepção de Jesus Cristo era milagrosa, e foi algo que Deus operou e somente Ele podia operar. Ocorreu sem a participação de um ser humano. E o anjo termina o versículo 37 dizendo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele pode fazer tudo quanto Ele queira. Não há impossíveis para Deus. Ela podia confiar que o que Ele estava dizendo iria se concretizar. Não precisaria de um agente humano. Seria algo único, singular, que iria acontecer no ventre de Maria. Irmãos, e o versículo 38 conclui a passagem com algo maravilhoso, que é a resposta de Maria. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor. Eu acho interessante que a forma que é descrito aqui não é uma sujeição forçada. Ela diz: faça-se comigo segundo a tua palavra. Eu sou a serva do Senhor.
ela está disposta a servi-lo, a ser usada. E aí a gente pode ver, mas é muito fácil, foi um anjo que apareceu. Se aparecesse para mim um anjo, eu também iria obedecer. Se a gente for olhar o relato de Mateus, nós vamos ver que não foi algo fácil. Maria, ela seria alvo de críticas. Ela tinha conhecimento do que ela seria alvo de rejeição. Há textos que dizem que, quem sabe, ela podia pagar até mesmo com a sua vida. Mas nem mesmo conhecendo o estrago que podia acontecer na sua vida, ela perdeu a sua vontade de servir a Deus. E como nós muitas vezes deixamos de servir a Deus por pouca coisa. Ela seria alvo de calúnias, de humilhação, de rejeição e até a sua vida colocada em jogo. Mas a resposta que ela dá é: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela rendeu-se completamente a Deus. Ela se pôs de corpo e alma à disposição de Deus. Eu quero encerrar aqui com duas lições práticas para nós, de forma breve e objetiva. E a primeira lição é que nós devemos ser impulsionados a viver para Deus, e que o amor de Deus, esse amor gracioso de Deus, ele nos impulsione a viver não para nós mesmos, mas viver para Ele. Entendam, irmãos, do princípio ao fim, a nossa salvação é obra de Deus, é produto da graça de Deus. É Deus que procura aquela mulher e chama ela de muito favorecida, e que ela achou graça diante de Deus. Pois a mensagem do Natal para nós é essa. É a mensagem graciosa de Deus providenciando salvação para nós. Então, quando nós sempre fazemos isso, nos reunimos ali, quem sabe diante de um banquete ou diante de pessoas queridas, que nós tenhamos essa consciência de que a mensagem do Natal é Deus providenciando salvação para nós. É o Cristo descendo da sua glória e sendo gerado no ventre de uma mulher, se tornando um embrião, se desenvolvendo como um bebê, se humilhando desde a concepção, do seu sofrimento, da sua morte e do seu sepultamento, para pagar os nossos pecados. Mas a segunda lição é que a mensagem do Natal traz uma mensagem de segurança para nós que cremos. Deus se compadece de nós. Deus desce da glória, se encarna, se humilha e morre para nos dar vida. Mas a mensagem diz que Ele será grande, o seu reinado não terá fim. Para Deus não há impossível, como nós lemos aqui. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Nada é impossível, como o anjo disse, nada é nem mesmo difícil para Deus. Para aquele que chamou à existência tudo que existe, tudo é possível. Isso dá segurança para nós. Nós não iremos nos perder no caminho, nesses momentos difíceis, nessas pandemias, nas crises da nossa fé. Mas isso dá segurança também, irmãos, de nós sabermos que Deus transforma a vida do coração mais duro, do coração mais resistente. Não há
coração endurecido que Deus não possa operar, que Deus não possa quebrar. Por isso, continue a orar por aquela pessoa que você tanto tem orado, continue a evangelizar, a falar do amor de Cristo. E você que está aqui hoje também, que você receba no seu coração a Cristo, que desceu da glória, que se encarnou e que morreu para pagar os seus pecados. Você recebe isso pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.